Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início a esta sessão solene de entrega do título de cidadania honorária vergiense ao senhor Luiz Cláudio da Silva Chaves, em reconhecimento aos relevantes serviços por ele prestados à comunidade local. Convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Leonardo Vinha Ciassi. Convidamos também para compor a mesa o autor desta proposição, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro. Também convidamos para compor a mesa o procurador-geral do município, Joaquim Mariano, neste ato representando o prefeito municipal de Varginha. Também convidamos para compor a mesa o juiz Augusto Moraes Braga, diretor do Foro da Comarca de Varginha, representando o Poder Judiciário. Convidamos também para compor a mesa o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Varginha, o Birajara Franco Rodrigues. Convidamos também para ocuparem seus lugares no plenário os vereadores Dr. Armando Fortunato, Carlos Costa, Racib da Acrenoc e Zacarias Piva. Neste momento, convidamos para ocupar seu lugar à mesa o homenageado desta noite, Luiz Cláudio da Silva Chaves, acompanhado da esposa, Milena Chaves. Justificamos a pedido a ausência dos vereadores Dr. Adilson Marciano Rosa, Joãozinho Enfermeiro, Rogério Bueno e Jorge Direne Ribeiro. Pode sentar-se. Registramos aqui as mensagens enviadas pelo comando do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros, das subseções da OAB de Muriaé, Poços de Caldas, Itabirito, Itaúna, Pitangui, Santa Luzia, das 22 subseções que compõem as regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, do vice-presidente da OAB de Minas, Eliseu Marques de Oliveira, da Secretaria Municipal de Educação, da Superintendência Regional de Saúde e Superintendência Regional de Educação do Sul de Minas, do deputado federal Diego Andrade. Os cartões serão encaminhados ao homenageado. Agradecemos a presença de todos vocês que prestigiam essa solenidade. Sejam bem-vindos. Passamos agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Leonardo Ciassi, que fará a abertura oficial desta sessão. Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que nós recebemos a todos vocês nessa casa. Declaro aberta essa sessão de entrega de título de cidadania honorária varginhense ao Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, atendendo uma proposição de autoria do nobre vereador Rômulo de Azevedo Ribeiro, aprovada por unanimidade do Poder Legislativo Municipal. Agora convidamos a todos a ficarem de pé para acompanharmos a execução do hino nacional, executada pela professora e pianista Elvira Gomes de Carvalho Pinto.
gostaríamos de registrar e agradecer as presenças da senhora Marília Ibrahim Doche de Castro, prima do homenageado, José Doche, Rafael Ibrahim Doche de Castro, do senhor Vicente Lima Loredo, conselheiro estadual da OAB, Mário Caldonazo de Castro, delegado de prerrogativa da OAB, Juliane Mariano Teixeira, diretora financeira da OAB Varginha, Antônio Chalfun, diretor de prerrogativa da OAB Varginha, Vitor Comunian, secretário adjunto da OAB e ex-vereador desta casa, senhor Marco Antônio Salles, ex-presidente da OAB Varginha, Maílson Paiva Martins, secretário-geral da OAB Varginha, Irã Ramos, presidente da Comissão de Assuntos Políticos e presidente do Conselho Municipal de Transporte Coletivo Urbano de Varginha. E vamos dar início aos pronunciamentos. Convidamos para abrir os pronunciamentos o vereador Carlos Costa. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma honra estar aqui na presença de autoridades maravilhosas, né? Muito obrigado. Posso falar aqui mesmo, presidente? Eu quero parabenizar, primeiramente, o vereador Rominho pela iniciativa dessa justa homenagem a Luiz Cláudio Chaves. E lendo até uma mensagem do Luiz Cláudio Chaves, que, além de ser mineiro, com muito orgulho, né, Luiz Cláudio, nasceu em Belo Horizonte, ele disse algumas coisas que realmente me chamaram a atenção. São coisas que fazem a diferença em qualquer profissional. Amo radicalmente a advocacia, exercendo-a ininterruptamente desde 88. Como é bom a gente fazer o que a gente ama. Trabalho não me amedronta e concilio meu tempo também com o magistério. Quer dizer, como é bom a gente saber que uma pessoa conhece e leva seus conhecimentos até os nossos alunos, as pessoas que vão nos suceder. Outra frase também que me chamou muito a atenção, e eu quero te parabenizar, Luiz Cláudio. A OAB, para mim, é a forma de servir sem se servir à advocacia e à cidadania. Como é bom a gente servir o próximo. E acredito, isso eu acho que é uma lição para todos nós, principalmente para os advogados aqui presentes. Acredito que o diálogo constrói e auxilia na função da pacificação social. Então, quero realmente agradecer, parabenizar a você, sua esposa Milene. É uma honra a gente poder estar presente nessa sessão solene tão merecida por você. Muito obrigado. Convidamos para pronunciar-se a vereadora Racíbida Acrenoc. Primeiramente, gostaria muito de cumprimentar, né, o doutor Augusto, na sua pessoa, todas as autoridades presentes aqui nessa noite, né, o doutor Luiz Cláudio, em seu nome também, todos os advogados aqui, né, não quero ocorrer o nome de nomeá-los, porque tem pessoas muito queridas aqui, dois que eu não posso deixar de falar, né, com o doutor Vitor Comunian e o doutor Antônio Chalfun, né, na pessoa de vocês também cumprimento todos os demais presentes. O doutor Joaquim Mariano, hoje representando o prefeito municipal, nosso município, o presidente da nossa casa, Leonardo Ciassi, os nobres colegas vereadores. E, então, doutor Luiz Carlos, eu quis me pronunciar, porque nós tivemos o prazer de ter a tua esposa também, Milene, viu? Que eu cumprimento todas as mulheres também presentes no nosso plenário. E tive o prazer de estar, né, de conhecê-lo, e você falou que um dia gostaria de voltar aqui num momento mais agradável. Então, hoje não é só um momento, né, mais agradável, como é uma solenidade que me honra muito poder participar enquanto vereadora, né, e de uma honraria tão grande, né, que é poder homenageá-lo, né, como presidente da OAB e com vários, né, ilustres também personagens da nossa história de Varginha aqui presentes. Então, gostaria muito de passar para você isso, né, estou realmente nervosa, mas falar que para mim é muito importante, com grande honra que eu participo. Me formei em Direito um ano depois de você, né, tenho a OAB, mas nunca exerci, infelizmente. Mas até brinquei com o Leonardo lá, né? Falei, estamos juntos, então, né? Porque formou em 88, eu formei em 89, né? 3 de maio, né, de 88, que você se formou. Então, com muita honra mesmo que participo.
Obrigada. Obrigada aí pelo elogio. E uma boa noite a todos e parabenizá-lo você, viu, doutor Rômulo, por essa escolha. Muito feliz mesmo por estar aqui essa noite. Muito obrigada a todos e uma boa noite a vocês. Gostaríamos de convidar agora para fazer o seu pronunciamento o vereador Zacarias Piva. Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento todos os nobres vereadores. Doutor Augusto, representando o Poder Judiciário, nossa boa noite. Doutor Birajara, presidente da Ordem. Doutor Joaquim, representando o Poder Executivo. Doutor Luiz Cláudio, grande homenageado desta noite. Evidentemente que, pelo tempo de advocacia, acompanhei a sua trajetória na advocacia mineira e também como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Vossa Excelência, em poucas palavras, eu posso resumir a conduta de Vossa Excelência, da sua personalidade, como homem público, como um homem realmente honrado em todo o nosso Estado e diante do adágio jurídico em que, entre o direito e a justiça, Vossa Excelência certamente sempre lutou pela justiça, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Então, temos a grande honra de ver em Vossa Excelência e tê-lo como irmãos, concidadãos desta grande cidade de Varginha. Sentimos muito honrados de tê-lo como hoje um cidadão honorário da envergadura de Vossa Excelência e pedimos a Deus, evidentemente, que continua te iluminando cada vez mais os seus caminhos e que a presidência da Ordem dos Advogados Seção Minas Gerais seja apenas o primeiro degrau dos grandes voos que Vossa Excelência vai atingir na administração da justiça do nosso Estado, quiçá do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a toda a sua família. Agora, durante o pronunciamento dos vereadores, convidamos para fazer o uso da palavra o vice-presidente desta casa, vereador Dr. Armando Fortunato. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, meu companheiro Leonardo Vinciassi, também cumprimentar aqui o nosso propositor dessa brilhante iniciativa, o doutor Rômulo Azevedo. Gostaria de cumprimentar também o nosso diretor do foro local, doutor Augusto Moraes, doutor Birajara, presidente da 20ª subseção da OAB aqui em Varginha, grande companheiro e parceiro também da Associação Médica de Varginha. Cumprimentar o doutor Joaquim Mariano, representando aqui o senhor prefeito, o Poder Executivo. Também homenageado desta noite, doutor Luiz Cláudio, sua esposa, Milene. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar os meus amigos, Mário Caldonazzo, também o Donizete lá no fundo, doutor Marco Antônio Salles, doutor Antônio Chalfun, doutor Gustavo Chalfun, e cumprimentando aqui a doutora Juliane Teixeira, eu gostaria de cumprimentar todas as advogadas aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Eu, de uma maneira muito simples, gostaria de dizer que me sinto, na verdade, na obrigação de estar aqui com Vossa Excelência, doutor Luiz Cláudio, porque na gestão anterior tivemos alguns momentos de constrangimentos nesta casa em relação à vossa pessoa
E hoje vim aqui realmente confirmar, ratificar e retificar, junto aos demais vereadores dessa casa, o reconhecimento público do povo de Varginha, da advocacia sul-mineira, do povo de Minas Gerais, principalmente pela sua história profissional, pelas suas bandeiras em defesa da cidadania, da justiça e também, é claro, do direito. Não existe realmente a paz onde não há justiça. E não há justiça onde não há realmente o bom profissional do direito. E Vossa Excelência tem demonstrado, ao longo desses anos, sei também aqui, percebendo que o senhor também tem 50 anos, fiz 50 anos também na semana passada, me sinto também muito feliz com isso, mas veja a sua história profissional brilhante, uma carreira realmente voltada para os interesses maiores do povo de Minas Gerais, acima de tudo. Uma profissão de dedicação à causa do direito, aos profissionais do direito. A presença aqui de diversos representantes de OABs, de cidades próximas de Varginha, que vieram aqui realmente cumprimentá-lo e prestigiá-lo, também prestigiando essa Casa Legislativa, demonstra a sua liderança, o respeito, acima de tudo, o reconhecimento do seu trabalho junto à 20ª a OAB, né, no caso de Minas Gerais, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Então, eu gostaria agora, realmente, de cumprimentar o doutor Rômulo por este momento brilhante, em defesa, acima de tudo, do direito, mas também reconhecer aqui os bons trabalhos, os bons serviços que Vossa Excelência, como liderança, doutor Luiz Cláudio, tem prestado à advocacia de Minas Gerais. Então, receba os nossos reconhecimentos, os nossos cumprimentos. Sou bacharel em Direito, sou profissional também ligado à área do direito, como médico legista e como médico do trabalho, vivo no ambiente das perícias e percebo o reconhecimento dia a dia do seu trabalho junto à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais. Então, receba os nossos abraços, os nossos agradecimentos. Este momento, doutor Rômulo, é um momento de muita importância para o povo de Varginha, mas, na verdade, para o povo de Minas Gerais. É de tamanha igualdade, da maneira que tem sido colocado aqui, que todas as comarcas poderiam realmente prestar esse tipo de homenagem, como vem sendo feito, vem ocorrendo em algumas comarcas de Minas Gerais, com os títulos de cidadania honorária, que é um título de reconhecimento que, para quem não sabe, o vereador pode prestar esse tipo de honraria uma vez ao ano, no total de 4 vezes no seu mandato. Então, é realmente uma escolha sábia, uma reconhecida homenagem que o doutor Rômulo faz à Vossa Excelência, que realmente merece, e este público aqui presente realmente vem compartilhar deste momento de muita satisfação do povo de Varginha, nesta justa homenagem prestada à Vossa Excelência, que também gostaria que a sua esposa, a Milene, compartilhasse também. Muito obrigado, uma boa noite para todos. Daremos intervalo nos pronunciamentos para acompanhar uma apresentação musical com a professora e pianista Elvira Gomes de Carvalho.
A pedido da mesa diretora, convidamos para ocupar os lugares aqui à mesa, ao lado esquerdo, o senhor Gustavo Chalfun, conselheiro estadual da OAB, o senhor Francisco Graça Moura, presidente da Fundação Cultural, o senhor Euler Soares, o senhor Márcio Salgado, defensor público, o senhor Adriano Cardoso, o senhor Gilmar Machado, presidente da APAC, e o senhor Egmar Ferraz, presidente da OAB de Uberlândia, representando as OABs do interior de Minas Gerais. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do senhor Hans-Dieter Heigermann, representando o Lions Clube de Varginha, Princesa do Sul, senhor Juarez Raposo, procurador do Estado, senhor Luiz Paulo Ferreira, da Delegacia de Serviço Militar, da senhora Carmen Romana Esteves, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alfenas, do senhor Emerson Jader Freitas e Andrade, delegado de prerrogativas da OAB de Minas Gerais, do senhor Euler de Moura Soares Filho, da OAB Minas Gerais, do senhor Otávio Pereira Arantes, conselheiro estadual da OAB, e do senhor Adalto Pereira da Cruz, diretor executivo da Rede Record de Minas Gerais. Gostaríamos agora de convidar para fazer o seu pronunciamento o presidente da OAB de Varginha, Ubirajara Franco Rodrigues. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Varginha, doutor Leonardo Ciassi, excelentíssimo presidente da Seccional de Minas Gerais da OAB, doutor Luiz Cláudio Silva Chaves, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas autoridades da OAB, prezados amigos e companheiros, presidentes de subseções, que são neste ato modestamente homenageados por mim na pessoa do doutor Egmar, presidente da subseção de Uberlândia, senhoras e senhores, doutor Augusto Moraes Braga, meritíssimo juiz da primeira vara civil de Varginha. Evidentemente que todos esperam de um breve pronunciamento do presidente da subseção de Varginha, e que está neste cargo de uma forma tão efêmera e tão passageira, por apenas 3 anos, a elevação de algumas virtudes do Dr. Luiz Cláudio Silva Chaves, enquanto também presidente da Seccional de Minas Gerais. Eu não vou decepcioná-los. Sim, vou cair em lugar comum. Porque repetir o que o Dr. Luiz Cláudio fez por nós, digo, advogados, classe dos operadores de direito, portanto, para o povo de Varginha, nunca é demais. O que ele faz está no dia a dia das subseções, principalmente hoje materializado na subseção de Varginha, que é a 20ª, e que, para que vossas excelências tenham uma ideia, aqueles que ainda não sabem, somente hoje pudemos reinaugurar, revitalizar 2 das nossas salas em Varginha, com móveis novos, conferindo condições, inclusive tecnológicas, para o trabalho dos advogados. E tudo isso graças a quem? Graças à compreensão, à visão extraordinária do Dr. Luiz Cláudio, que o faz por todas as subseções, sem discriminação de postura política, de questões ideológicas. Quando Sua Excelência vem a ser homenageado pela edilidade de Varginha, isto não é para qualquer um. E evidentemente que usa essa expressão num sentido não pejorativo, porque todos os que aqui vêm ser homenageados deixam de ser qualquer, mas apenas vêm materializar de fato a importância de cada cidadão que aqui é homenageado, independentemente das suas condições econômicas e culturais. Dr. Luiz Cláudio, hoje, é uma figura proeminente da OAB nacional, no Conselho Federal. Ele exerce uma função importantíssima e, como tal, está levando de todas as subseções, de todos os advogados do Estado. E hoje nós temos quem levar, principalmente os de Varginha, as nossas aspirações, que são as aspirações dos cidadãos, dos jurisdicionados,
de todas as pessoas que precisam dos advogados como seus arautos. E pensando nisso, sou oportunista para me utilizar das duas importantes dicas dadas pelos ilustres vereadores, Dr. Hassib e Dr. Presidente da Associação Médica, Dr. Armando. No sentido de que pode ter a presença anterior do Dr. Luiz Cláudio nesta importantíssima casa, passado por instantes ou desagradáveis ou constrangedores. Tenho a arrogância, com a permissão de vossas excelências, de talvez discordar disto. Estou certo, absolutamente seguro, de que o Dr. Luiz Cláudio, naquele instante, não sentiu nem constrangimento e nem nada desagradável, mas sentiu o que é a importância desta casa. Porque naquele instante, dois dos principais, as principais representações que falam pelo povo, que falam pelo necessitado, por aquele que se cala por razões diversas, estavam naquele momento não em embate, mas em um debate salutar, e que são exatamente vereadores e advogados. Por isso que naquele instante, tenho certeza absoluta que Sua Excelência, o presidente, não sentiu nada negativo, mas a seriedade dessas duas classes estarem em um debate para uma solução agradável. Doutor Bijajá, eu repeti as palavras do próprio doutor Luiz Perfeito. Cláudio, que na época falou isso para a gente. Esperava voltar no momento mais agradável. Então, com o maior carinho, eu repeti as falas dele. Obrigada. Muito obrigado. E eu estou elevando exatamente isso que Vossa Excelência disse, para mostrar exatamente isso que Vossa Excelência acaba de sentir nesse momento, com toda razão, que ele não sentiu esse constrangimento, ao contrário, muito pelo contrário. Mas, repito, sabendo da seriedade com que estava acontecendo, pela importância desta casa. Né? Por isso disse eu que fui oportunista, utilizando as sábias palavras de grande interpretação de Vossa Excelência. Pelo que, então, encerro a minha fala dizendo, estendendo essa homenagem à digníssima esposa do Dr. Luiz Cláudio, que sinta-se o Dr. Luiz Cláudio realmente elevado ao extremo, porque esta casa, ao fazê-lo, reconhece os seus elevados valores e o grande efeito da sua atuação para os advogados, portanto, para o povo varginhense. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o conselheiro seccional da OAB Minas, neste ato representando os amigos do homenageado desta noite, Gustavo de Oliveira Chalfun. Excelentíssimo senhor Leonardo Vinha Ciassi, digníssimo presidente desta casa, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todos os valorosos vereadores do município de Varginha, não sem antes agradecer o trabalho intenso e dedicado do vereador propositor desta solenidade, Dr. Rômulo Azevedo, nosso colega, a quem a advocacia agradece pelo momento de hoje, pela indicação de homenagear o presidente Luiz Cláudio. Excelentíssimo senhor, Dr. Augusto Moraes Braga, meritíssimo magistrado, diretor do Foro Comarca de Varginha, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui presentes. Excelentíssimo senhor, Dr. Joaquim Mariano, quero, na pessoa de Vossa Excelência, digníssimo procurador-geral do município, saudar o Poder Executivo desta cidade, transmitindo ao Dr. Antônio Silva o nosso abraço e o reconhecimento da advocacia e a felicidade de ter no comando de uma próspera cidade um advogado. Excelentíssimo senhor, doutor Ubirajara Franco Rodrigues, digníssimo presidente da 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de Vossa Excelência, estimado presidente, dileto e dinâmico presidente da subseção de Varginha, eu quero saudar todos os demais presidentes de subseção aqui presentes, os colegas advogados e as colegas advogadas. Faço questão de saudar na pessoa da professora Brígida, aqui representando a Faculdade de Direito de Varginha. Excelentíssimo senhor, Dr. Luiz Cláudio Silva Chaves e sua esposa Milene, creio que fui distinguido como um dos seus amigos e prezo muito a amizade que, ano após ano, Vossa Excelência me permite de tê-lo no rol dos seus seletos amigos. Quero dizer a Vossa Excelência que sou tomado da emoção por dois aspectos. Primeiro,
por uma sincera e leal amizade que superou, inclusive, questões políticas. É bom que se diga que a amizade sincera, a amizade leal, é aquela que se cultiva ano após ano. E não foram eleições de ordem dos advogados do Brasil, a que já tivemos em lados opostos, e hoje sou mero soldado de seu exército, mas não foi isso que nos afastou, muito pelo contrário. Isso nos aproximou com uma característica marcante ao ser humano. E é bom que se diga nesta casa, na Casa do Povo, na presença de nossos diretores estaduais, doutor Euler Soares, diretor financeiro, e doutor Adriano Cardoso Silva, diretor do Departamento de Apoio aos Advogados na capital, que o ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, disse em alto e bom tom no Congresso Nacional de Direito Sindical que a maior qualidade de Vossa Excelência é a humildade. E acho isso uma qualidade inerente aos grandes homens. E hoje à tarde, quando inaugurávamos, conjuntamente, pelo dinamismo do presidente Ubirajara, 2 novas salas aos advogados de Varginha, eu antecipei, dizendo que o ministro Ricardo Lewandowski, na abertura do Congresso Nacional de Direito Sindical, para mais de 2.000 pessoas lá presentes, disse que a grande característica de Vossa Excelência era a humildade. Então me sinto extremamente à vontade por fazer parte, e nem sei se sou merecedor de tamanha honraria, do seu seleto grupo de amigos, de dizer para toda a comunidade de Varginha tudo o que Vossa Excelência fez, faz e certamente fará pelo município de Varginha. É bom que se explique e se diga a necessidade de se homenagear, ainda em vida, aqueles que muito fazem pelo seu município, pela sua região, pelo Estado, por uma nação. E Vossa Excelência tem assim feito. Nossas histórias se cruzaram no final do seu mandato como presidente da OAB Jovem, no ano 2000, e início do meu mandato como presidente da OAB Jovem, na gestão do então presidente, já falecido e saudoso, Dr. Nelson Moraes. E naquela ocasião, Vossa Excelência já tinha, pelo menos para nós que convivíamos de maneira mais próxima, a vocação para servir ao próximo. Vocação advinda da advocacia, porque Vossa Excelência lá já contava com 12 anos de ininterruptos trabalhos na advocacia, mas começava ali, a galgar o seu primeiro degrau para hoje ser a maior autoridade da advocacia mineira. Tamanho reconhecimento foi com que nesta gestão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Vossa Excelência assumiu a presidência do Colégio Nacional dos Presidentes Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, comandando as 27 seccionais, e isso, para Minas Gerais, é motivo de júbilo e alegria. E, certamente, para cada um de nós, os mais de 1.000 inscritos nesta subseção, é motivo de muita honra. É preciso que se diga que, na gestão de Vossa Excelência, tão logo no exercício do mandato do Dr. Marco Antônio Salles, que era então presidente da subseção de Varginha, Vossa Excelência prontamente atendeu os requerimentos, juntamente com o Dr. Raimundo Cândido, na construção da Casa do Advogado. Posteriormente, em nossa gestão, a inauguração do auditório para os advogados. As reformas inúmeras em todas as salas dos advogados, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, no Fórum, nos juizados especiais, sem nunca, em nenhum momento, ter dito um não para a advocacia varginhense. E esta omissão em dizer não é agora reconhecida pelo povo de Varginha. Eu já estive nesta tribuna, recebendo o título que Vossa Excelência ora recebe, e digo aos senhores vereadores, nada pode mais encher de júbilo e alegria um homem do que receber e ser distinguido com o título de cidadania honorária. E tenho absoluta certeza que Vossa Excelência, sendo cidadão honorário das cidades de Uberlândia, aqui muito bem representada por seu presidente, Dr. Egmar Ferraz, Uberaba, Bambuí, Teófilo Otoni, Salinas, Ubá, Montes Claros, Santa Luzia, Taiobeiras e Tuiutaba, faltava constar em seu valoroso currículo a Princesa do Sul. Meus parabéns, que Vossa Excelência continue desempenhando este ímpar e relevante trabalho em prol de toda a advocacia, que já ultrapassou os limites do Estado das Minas Gerais e já alcançou
os limites do Brasil. Boa noite. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o juiz de direito Augusto Moraes Braga. Boa noite a todos. Fui colhido de surpresa e o temor de não me fazer entender me fez fazer umas breves anotações, Dr. Luiz Carlos. Seja bem-vindo a Varginha. Dr. Leonardo, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e na pessoa de todos os demais vereadores. Senhoras e senhores, inicialmente, eu gostaria de parabenizar todos os vereadores de Varginha por osmose nos tornarmos contemporâneos, cidadão da mesma cidade. Sou natural de Varginha e fico muito honrado em agora sermos da mesma cidade, natural da mesma cidade. Então, os vereadores tiveram uma sensibilidade muito grande em captar a mensagem da comunidade jurídica como um todo e da todo cidadão em outorgar esse título a Vossa Excelência. Rui Barbosa, já no final da vida, foi convidado para ser orador, paraninfo de uma turma. E ele preparou um discurso fantástico, chamado de Oração aos Moços. E nessa Oração aos Moços tem uma passagem que ninguém sabe ao certo os demais contextos do discurso, mas tem uma passagem que ele fala que não há justiça onde não há Deus. Tem gente que fala que houve um erro de digitação ou erro de datilografia daquela passagem. Aí veio o legislador de 88 e fala o seguinte: não basta na justiça ter só Deus, nós temos que ter defensoria pública, temos que ter Ministério Público e também advogado. Então, nós não temos justiça onde não há Deus, defensoria pública, Ministério Público e principalmente advogados. Talvez nenhum de vossas excelências aqui presente tenha convivido numa cidade onde não tenha vivido e convivido numa cidade onde não haja advogado, onde não tem advogado. Eu, como promotor dos antigos territórios do Amapá, cheguei a trabalhar numa cidade onde não tinha advogados. Cidade de Caracaraí, ela fica entre Boa Vista e Manaus. Então nós vimos lá que nós tínhamos lá cidadãos sem nenhum direito, na década de 82, 83. Por quê? Porque muitos dos direitos, professor Francisco, eram simplesmente ignorados. O advogado é essencial à administração da justiça. Eu me senti um pouquinho, vereador Carlos, um ancião na mesa. Todo mundo tinha 50 anos aqui. Doutor Armando, doutor Hassib, doutor Luiz Carlos. Bira, eu não vou perguntar a idade dele. Eu já estou com 56, fiquei meio ancião na mesa aqui. Doutor Luiz Carlos, nós sabemos que a vida jurídica, o dia a dia dos fóruns, entre a convivência entre advogados, entre promotores, entre juízes, é uma convivência de vez em quando cheia de entreveros, cheia de confrontos pessoais. Graças a Deus, em Varginha, nós não temos isso. Posso falar, falo em meu nome, em nome dos meus colegas da Justiça Comum. Nós não temos nenhuma divergência pessoal como advogados. Vivemos aqui numa perfeita harmonia. Temos assuntos pontuais que diz respeito ao exercício em si da advocacia, mas a questão jurídica. Isso o senhor pode ter certeza que, se isso ocorre, também é em função do quê? Das diretrizes, das suas reuniões, do contato que o senhor tem com o advogado, onde eu tenho certeza que o senhor leva aos advogados a mensagem que importante é o direito do seu constituinte. Importante. E nós sabemos perfeitamente que os advogados de Varginha seguem essa orientação. Se nós tivéssemos um presidente de ordem seccional ou regional incendiário, nós temos certeza que nós teríamos muitos problemas. Graças a Deus, nós não temos isso. Mais uma vez, então, eu agradeço
oportunidade de trazer esse abraço do meu nome, dos meus colegas juízes, da toda a família forense, a Vossa Excelência, e é sempre bom tê-lo em Varginha. Muito obrigado. Acompanharemos agora mais uma apresentação musical com a professora e pianista Elvira Gomes de Carvalho Pinto. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do senhor Antônio Carlos Jacó, presidente da OAB de Nepomuceno, do senhor Vitor Gilberto Passos, presidente da OAB de Lambari, do senhor Márcio Reis Assunção, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alfenas, da senhora Ana Luísa Pereira Wagner, tesoureira da OAB de Alfenas, do senhor Antônio Carlos Meireles, presidente da OAB de Baipendi, do senhor João Miranda e Silva, presidente da OAB de Campestre, do senhor Reinaldo Castilho de Deus, conselheiro da OAB de Três Corações, e do senhor Paulo Lourenço de Freitas, presidente da OAB de Três Corações. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos nessa solenidade. Agora, gostaríamos de convidar para fazer seu pronunciamento o Procurador-Geral do município de Varginha, Joaquim Mariano, neste ato representando o Prefeito Municipal de Varginha. Senhor presidente da Casa, Leonardo Ciassi, senhor propositor da homenagem, Dr. Rômulo, vereador, a quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, Dr. Augusto Braga, juiz de direito da comarca, que na sua pessoa cumprimento as autoridades que estão a agraciar essa noite tão importante. Presidente, essa casa sempre tem agido com correção e com exatidão. E nesse momento não é diferente. A homenagem é uma homenagem correta e para a pessoa exata.
O doutor Luiz Cláudio tem uma vida profissional ímpar. Sempre atuou em prol dos advogados, fazendo inserções e intercessões em prol da categoria. Fez várias ações voltadas às instalações da Advocacia Mineira, e isso, evidentemente, revela a sua capacidade, a sua personalidade e, principalmente, a sua maior virtude, que é ser justo com aqueles que precisam. Evidente que, ao fazer todas essas ações, o Dr. Luiz Cláudio o fez para a população, para o povo, para os mais necessitados. E isso tem que ser reconhecido e não pode ser ignorado. Para se ter ideia, doutor Luiz Cláudio, do que representa a OAB, eu já tive uma passagem que eu revelei. Eu me formei em 1985, me lembro muito bem. O fórum era aqui na Presidente Antônio Carlos. A OAB também tinha uma sala acanhada. O presidente era o Dr. Nelson Moraes. E naquela oportunidade eu vim receber a minha carteira. E naquele instante eu saí daí, sentei na praça, aqui ao lado, de posse da carteira, e falava assim, e pensava comigo, gente, que coisa magnífica, que honraria para a pessoa pertencer a uma categoria tão importante. E isso o senhor representa bem, uma categoria tão importante. E nada melhor, ninguém melhor do que o senhor para representar-nos e fazer tantas obras, tantas ações voltadas para a justiça. Muito se fez, eu sei que o senhor muito já fez, mas muito fará. Parabenizo por essa noite e, inclusive, não posso deixar aqui de transmitir o abraço do senhor prefeito municipal, doutor Antônio Silva, que pediu especialmente que eu transmitisse a Vossa Excelência. Meus parabéns, boa noite a todos. Agora convidamos para fazer o uso da palavra o presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Leonardo Ciassi. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui meu colega vereador, Dr. Rômulo Azevedo, propositor dessa homenagem, vereador atuante, que embora no seu primeiro mandato tem demonstrado a que veio essa casa, realmente sempre lutando e tentando correr atrás dos interesses da nossa população. Quero parabenizá-lo, vereador Rômulo, e pela sapiência em também indicar para nós o nome do Dr. Luiz Cláudio. Cumprimentar o nosso juiz, Dr. Augusto Moraes Braga, diretor do Foro, Birajara, grande amigo, presidente da 20ª subseção da OAB Varginha, Dr. Joaquim Mariano, nosso procurador, digníssimo procurador-geral do município da nossa cidade, representando aqui e muito bem o Poder Executivo Municipal. Cumprimentar meus colegas vereadores, vereadora Hassib, vereador Carlos Costa, vereador Dr. Armando, vereador Zacarias, que representam aqui todos os vereadores dessa casa, muitos não puderam comparecer, mas que realmente estão aqui representados por todos eles. Cumprimentar as autoridades já citadas. Eu vou me permitir não citar nome de nenhum dos advogados, porque aqui conheço a grande maioria de todos eles, e eu não me perdoaria se esquecesse qualquer um deles. Mas quero dizer que trago aqui também, não posso deixar de cumprimentar, de uma maneira toda especial, o Dr. Luiz Cláudio Silva Chaves, que muito nos honra com sua presença, bem como com sua esposa, a senhora Marilene, que nos honra e muito com sua presença. Mas trago aqui também, o Dr. Luiz Cláudio, um abraço do meu amigo, deputado federal Dimas Fabiano,
que também é bacharel em Direito, que me incumbiu que trouxesse pessoalmente um abraço dele a Vossa Excelência. Quero saudar aqui a professora Brígida, que também representa aqui a Faculdade de Direito, na pessoa dela, saudar a todos as mulheres presentes, dizer que também sou bacharel em Direito, doutor Luiz Cláudio. Ainda não tirei a carteirinha da ordem, mas sou bacharel em Direito. Aqui aos ex-vereadores, aos professores, aos familiares e convidados, todos que nos honram com sua presença e aqueles que nos acompanham também pela televisão. Cumprimentar a imprensa nas pessoas do jornalista J. Júnior, também do seu Adalto, da Rede Record, que se faz presente no nosso plenário. Mas dizer que estar aqui para nós, doutor Luiz Cláudio, é motivo realmente de grande alegria e de muito orgulho. Dizer que quando, nessa casa, todas as votações são realizadas de maneira aberta ou nominalmente. Não existe votação secreta nessa casa. A única votação secreta que acontece aqui é quando se vai outorgar esse título a determinada pessoa. Aí sim, uma vez o nome apresentado, a presidência escolhe 3 vereadores que são escolhidos entre os 15 para dar um parecer sobre o currículo da pessoa a ser homenageada. E não foi diferente. Quando o vereador Rômulo apresentou o nome de Vossa Excelência, nossa senhora, foi uma coisa que todos os vereadores se manifestaram favoravelmente. O projeto foi apreciado pelo plenário, votado em 2 sessões por unanimidade de todos os vereadores dessa casa. Isso representando que a Câmara Municipal de Varginha, através dos seus representantes, do povo da cidade, que outorgou esse título à Vossa Excelência. Dizer que a gente se sente honrado porque... Eu não sei, eu até conversava há pouco com o vereador Romo, que o primeiro presidente da 20ª Subseção de Varginha, eu acho que foi o doutor Matheus Acaiaba, que se foi ele, por coincidência, também foi o primeiro presidente desta casa. Então, quer dizer que as histórias se confundem. E a 20ª Subseção vem tido de lá para cá, através de todos os presidentes que por ali passaram, o doutor Nelson Moraes, está aqui o nosso professor Marco Antônio Salles, o doutor Gustavo Chalfun, e agora o Birajara, que eu quero aqui cumprimentar a todos que por lá passaram, que deixaram realmente ali a sua marca, em nome do direito, e dizer que aqui nessa casa, às vezes, estão os representantes do povo, mas ali estão os advogados que também representam a população e buscam-lhe o direito da população. Todos esses profissionais a quem eu também quero deixar aqui render as nossas homenagens pela profissão, por tudo que vocês têm feito em prol da população de Varginha. Recebam aqui, sinceramente, os cumprimentos de todos os vereadores dessa casa. Mas dizer que, como foi dito aqui, numa outra oportunidade, Vossa Excelência teve nessa casa e agiu da mesma maneira com que tem agido ao longo de sua vida. Como advogado, como professor e como a liderança que é e que esteve aqui, realmente nos deixou mais um exemplo de como lidar com as situações e como aprender o que o senhor tem feito e compartilhado como professor com todos os seus alunos, esse saber e essa liderança que Vossa Excelência exerce em todo o estado de Minas Gerais e com profissionais realmente altamente gabaritados, como temos em Varginha e com toda certeza por esse estado. E como bem disse nosso colega, o professor Gustavo, as realizações de Vossa Excelência já ultrapassaram os limites do estado de Minas Gerais. É exemplo a ser seguido por todo o nosso país. Portanto, nessas breves palavras, eu não posso deixar aqui de reconhecer o valor que tem essa homenagem para essa casa de Varginha, para o povo de Varginha, por toda a classe dos advogados que estão aqui, por todos aqueles que militam na área do direito, reconhecer essa liderança, essa dedicação e esse comprometimento de Vossa Excelência com os direitos da nossa população. Portanto, quero aqui parabenizá-lo também sua família, que com toda certeza é o alicerce que o dá forças ao senhor para que o senhor possa chegar onde chegou e liderar tão bem, exercer tão bem esse cargo que exerce com exímia maestria. Então, o que a gente pede é que Deus continue abençoando, te iluminando e que o senhor possa, além de realizar tudo que já realizou, continuar realizando muito para o nosso povo. Muito obrigado e boa noite a todos. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o propositor desta homenagem, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro. Boa noite, senhoras e senhores. Senhor presidente Leonardo, na sua pessoa quero cumprimentar
todos os vereadores e agradecer aí essa proposição que foi realmente aprovada por unanimidade de forma calorosa. Quero também aqui cumprimentar o homenageado, nosso presidente estadual da OAB, Dr. Luiz Cláudio, e sua esposa Milene, que a gente recebe com muito carinho, muito amor, muito feliz por recebê-los aqui nesta casa, que é a casa do povo de Varginha, que os recebe de braços abertos em reconhecimento do que tens feito pela advocacia, pela cidadania da nossa terra, da nossa região e, sem dúvida, como disse aqui o amigo Gustavo Chalfun, pelo Brasil. E na pessoa de Milene, quero estender também aqui o cumprimento a todas as mulheres, uma vez que aqui na Câmara, infelizmente, nem sempre a gente recebe visitas tão ilustres e belas, uma vez que a gente quer sempre provocar e convidar cada vez mais para a mulher também permanecer na política e engrandecer as ações políticas que são importantes para todo cidadão. Quero também aqui fazer um cumprimento especial ao amigo Dr. Joaquim Mariano, procurador-geral do nosso município, que juntamente com o professor Francisco Graça de Moura, representa, que é o nosso superintendente da cultura em Varginha, representam o nosso poder executivo. E mando aqui um abraço para todos os secretários, ao nosso vice-prefeito e também um abraço especial ao prefeito Antônio Silva, que é advogado, atualmente não exercendo, porque está aí comandando os destinos da nossa cidade, da nossa amada cidade. Faço também um cumprimento especial à magistratura e ao Dr. Augusto Moraes Braga, juiz de direito na nossa comarca e diretor do foro, a quem rendo minhas homenagens reiteradas e também antecipando que na próxima semana faremos aqui uma homenagem a toda a família forense, ao Poder Judiciário em nossa cidade, na Justiça Comum, uma vez que é tida por estatísticas sérias e importantes, como a comarca, Dr. Augusto já me puxou a orelha para não dizer, mas eu sinto que é assim, a melhor comarca do estado de Minas Gerais, dando exemplo para todo o Brasil, como uma comarca eficiente, dedicada, de muito trabalho, doutor Augusto. É bom que a gente diga sempre isso, porque a comunidade, o cidadão, a população, deve saber também aquilo que anda bem na nossa cidade. Claro que muito se tem que fazer, mas se tem que reconhecer também que muito se foi feito, sob pena de desestimular aqueles que têm dado literalmente o sangue pela cidadania e pela justiça. Na pessoa do caríssimo amigo Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, eu rendo aqui homenagem a todos os advogados e advogadas presentes nesta noite, e aqueles também que não puderam aqui comparecer. E essas homenagens estendo também àqueles que são bacharéis de direito, estudantes de direito, defensores públicos, que é um grande instrumento para a cidadania brasileira. E essa noite aqui, doutor Luiz Cláudio, venho homenageá-lo diretamente, mas é uma noite que tenho certeza que o senhor não se incomodará e não se incomoda de compartilhar com aqueles que lutam pela cidadania no nosso país. Acho que ainda estamos engatinhando quando se fala em cidadania, pois o doutor Augusto citou aqui exemplo de menos de 2 décadas, talvez, ou um pouco mais de 2 décadas, no nosso Brasil, no nosso rico Brasil, e a gente tem que corrigir isso, e através de pessoas como o senhor, doutor Luiz Cláudio, que a gente vem corrigindo e vem avançando. Rendo também aqui as minhas homenagens à imprensa, muito bem representada nesta noite, aqueles que multiplicam nossas ações. Rendo aqui também homenagem à nossa artista, dona Elvirinha, a quem agradeço de coração por nos prestigiar com esse belo presente nessa apresentação musical. Deixo aqui também o meu registro de agradecimento à Polícia Militar, que vejo aqui o seu representante, às demais autoridades civis, militares, eclesiásticas e, sobretudo, ao povo da nossa cidade de Varginha e da nossa região do sul de Minas e do nosso estado. E isso faço aqui na pessoa do meu pai, Joaquim, e do meu padrinho, Dr. Vitor Comunian, que reforça aí as fileiras da advocacia valorosa do nosso município. Senhoras e senhores, eu já me alonguei nos cumprimentos, mas não posso esquecer dos servidores desta casa, pessoas que preparam o nosso dia a dia e que otimizam o trabalho de cada um de nós, de cada vereador que aqui está e daqueles outros que sempre reforçam o nosso trabalho em favor
do nosso cidadão. Sem os servidores desta casa, nós nada poderíamos fazer. Eu vou inverter o que faria. Primeiro, doutor Luiz Cláudio, para ressaltar aquilo que já foi dito aqui, mas importante demais ter um destaque. A sua humildade exemplar como pessoa, como pai de família, como advogado e como grande líder da advocacia mineira. E não tenho receio nenhum em dizer aqui que já passei por alguns presidentes de OAB, pois me formei há 19 anos, mas frequento a família forense há quase 25, ou melhor, há quase 26. E nunca vi uma pessoa com tantas qualidades quanto o senhor. E a humildade é uma delas. Mas tenho que acrescentar o trabalho, a dedicação, e agradecer novamente a sua família. E peço a Milene que leve um grande beijo aos seus filhos e demais familiares. Inclusive, tem um familiar aqui que veio prestigiá-lo. Está ali ao lado do meu pai, que eu conheci nessa noite. A gente agradece a todos que vieram de fora visitar Varginha, prestigiar Varginha e prestigiar o Dr. Luiz Cláudio, que está aqui representando toda a advocacia mineira e local. Mas não posso também deixar de colocar aqui, Dr. Luiz Cláudio, o exemplo que o senhor nos dá como um gestor participativo. E esta gestão participativa, ela serve sim na advocacia, mas ela serve em todos os outros poderes, como judiciário, legislativo e executivo. E serve na nossa vida, pois a sua humildade tem trazido para nós grande felicidade nas suas realizações, porque elas são, sem dúvida, aquilo que a gente mais espera, aquilo que a maioria tem lutado e que tem obtido com o senhor à frente da OAB. Não me esqueço dos demais, mas destaco o senhor como o melhor presidente da OAB de Minas, pelo menos no período em que me relaciono com ela. E vão aí mais de 2 décadas. É muito importante registrar aqui, para mim é muito importante, as palavras do senhor nas ocasiões em que o acompanho. Muitas vezes, depois de ficar muito feliz em ouvi-lo, vou para casa triste por não poder aproveitar mais da sua pessoa, do seu conhecimento e dos seus ensinamentos. Lembro agora há pouco, num anfiteatro de uma das faculdades da nossa cidade, o senhor falando do trabalho que a advocacia tem que fazer em prol do cidadão. De que a advocacia não é apenas ganhar causas, que a advocacia não é apenas lutar e brigar, mas é realmente ajudar a distribuir justiça. E reforço mais uma vez o que foi dito aqui pelo Dr. Augusto Moraes Braga, um exemplar juiz de que a justiça é feita também com os advogados, e inclui os procuradores, municipais, estaduais, defensoria novamente, todos aqueles que se envolvem com os problemas alheios e que a gente precisa sim devolver equilíbrio. Muitas vezes o equilíbrio passa longe de um ganho econômico, mas passa perto de um afago, ou de um abraço, ou de um pedido de desculpas. E nós já vimos isso acontecer muito na nossa cidade de Varginha, e aqui rendo novamente minhas homenagens aos nossos juízes, que têm capitaneado isso, sobretudo com a aplicação moderna das nossas leis, e coloco aqui pelo menos o meu sentimento como profissional, mais baseado nos ensinamentos da Lei 9.099, que é de 1995, portanto uma lei jovem, mas que tem trazido solução para aqueles que mais precisam da justiça. Quero também aqui deixar registrado, doutor Luiz Cláudio, que a sua vinda na nossa cidade, nesta noite, principalmente para receber essa outorga do título de cidadão honorário varginhense, não foi feita para um afago no seu ego, para um carinho no seu ego, mas sim para um reconhecimento do seu trabalho, que tem que ser feito agora, enquanto o senhor está trabalhando por nós, se dedicando por todos nós, e quando não é por um advogado ou por alguém dentro da OAB, é por aqueles que talvez nem o conhecem e que talvez nunca saberão que o senhor tem sido uma grande força nesse cabo de batalha de trazer mais igualdade para as pessoas. E isso não é diferente para o cidadão varginhense e regional. É importante que nós façamos esse reconhecimento na sua pessoa, uma vez que o senhor tem sido para nós um grande exemplo. E sendo exemplo, o senhor merece esta homenagem, que é outorgada
de alguma forma, com muitas restrições pela Câmara, porque não são todos que podem ser agraciados. Nós vemos aí pessoas trabalhando por nossa cidade há mais de 5 décadas e que talvez por agora estão tendo esse título, esse reconhecimento. Mas elas têm todo o valor, talvez não tiveram antes a oportunidade. Agora, o senhor que está na nossa cidade, nem há tanto tempo, tem feito tanto quanto por todos nós. Não apenas pela advocacia, mas pelo cidadão, eu quero aqui repetir. E quando fiz a proposição desta homenagem ao senhor, do título de cidadão honorário vargiense, nós, por obrigação legal, nós temos aqui na nossa Câmara uma norma, e aí a gente tem que, então, citar o seu currículo. E nós não poderíamos deixar de fazer isso nesta noite. Então, caminhando aí para a finalização da minha palavra, para não ser mais cansativo, eu tenho que dizer que o Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves nasceu em Belo Horizonte, em 3 de maio de 64. É filho de Wilson Chaves, advogado, professor e fundador da Faculdade de Direito Milton Campos e da professora Lilian Lúcia Silva Chaves, ambos naturais de Mariana, Minas Gerais. Casou-se com Milene Stanislau Guimarães Chaves, uma grande amiga também, que é natural de Conselheiro Lafayette. E com ela, ele teve os filhos Mariana Stanislau Chaves e Bernardo Stanislau Chaves, que eu já tive o prazer de conhecer e conviver com ambos. Dr. Luiz Cláudio se formou em Direito pela Faculdade Milton Campos em 29 de dezembro de 87, dando início à sua carreira profissional. Então tem a idade, com 23 anos de idade. Ele é mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos e professor de Direito Processual Civil, de Teoria Geral do Processo e Prática Forense nas Faculdades de Direito Milton Campos, Dom Helder Câmara e na FUMEC também, dado a sua importância e capacidade intelectual e cultural. A partir de 1995, passou a exercer diversos cargos na seccional mineira da OAB. Sempre se dedicou à nossa casa. Tendo sido eleito conselheiro, membro de comissões de seleção e inscrição da Sociedade de Advogados, indicado também para compor o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Mineira de Futebol. Foi reeleito conselheiro seccional para o triênio 98 a 2000. Fundou a OAB Jovem, sendo seu primeiro presidente. Quero destacar isso. A OAB Jovem é a semente de que a nossa profissão, de que as pessoas que se relacionam com o direito e, portanto, ajudam as demais pessoas, a OAB Jovem, onde você faz nascer a liderança jurídica, foi criada por ele e ele foi seu primeiro presidente. Temos aqui um outro grande exemplo, Dr. Gustavo Chalfun. Todos que são de Varginha da região sabem como foi belo e profícuo o seu trabalho à frente da OAB Jovem, que depois o levou a presidente da OAB Varginha e reeleito, sem concorrente, é bom que se coloque isso, porque era um compromisso nosso de não ter reeleição, foi reeleito porque os demais concorrentes acharam também na época que ele era o melhor nome para continuar o trabalho que estava sendo feito. E aqui eu quero estender o agradecimento a todos os advogados que participaram disso na época e participam até hoje. Dr. Luiz Cláudio foi eleito diretor-tesoureiro em 2004 e em 2007. Foi vice-presidente da OAB Mineira, exercendo também as funções de ouvidor eleitoral, presidente da Comissão de Exame da Ordem e do Departamento de Cultura e Informação. Em julho de 2008, foi designado para o cargo de presidente da OAB-MG por 60 dias. Eleito presidente da nossa seccional em 2010 a 2012, sendo reeleito para o triênio 2013-2014, onde está exercendo aí a sua liderança. Vou omitir aqui todos os títulos que ele recebeu. Não vou citar todos, que são muitos, mas cidadão honorário de Salinas, de Ubá, Montes Claros, Santa Luzia. Também foi agraciado com a medalha do mérito desembargador Rui Gautier de Vilhena, de mérito legislativo, medalha JK, Benjamin Colucci, Santos Dumont, além das comendas da Liberdade e Cidadania. Em Teófilo Otoni também foi homenageado, recebeu a medalha Mário Bering e da loja maçônica também. E aqui está um grande representante da loja maçônica, o nosso querido Dr. Gilmar Machado, que vem fazendo um trabalho aí importantíssimo à frente da APAC, com tantas dificuldades, mas que, se Deus quiser, teremos realização.
É um conjunto de trabalho em prol daqueles irmãos mais sofridos, e isso reflete em toda a população. Também recebeu aí comendas pelos relevantes serviços prestados na comunidade e na advocacia mineira. Agora deixei para o final. O Luiz Cláudio da Silva Chaves também é autor de livros, e ele contribui há muito e continua contribuindo para a formação dos nossos novos advogados e bacharéis, aqueles que seguem as carreiras jurídicas, pois é autor do livro Mediação e Arbitragem, Prática Forense Civil e Exame de Ordem e Direito e Justiça. Ou seja, ele já está plantando aí algo que nós continuaremos colhendo para o resto da vida. Dr. Luiz Cláudio, mais uma vez, rendo aqui minhas homenagens ao senhor, e aí gostaria de ter um pouco da sua humildade, aprendendo com ela, porque na sua pessoa eu rendo homenagem a todos os demais advogados que aqui estão e todos aqueles que participam da carreira jurídica e da família forense. Muito obrigado, boa noite. Registramos e agradecemos as presenças do Dr. Flávio Bozon Gamboge, diretor e vice-presidente do DAAC, da OAB de Minas Gerais, do presidente Silvio Mota, do secretário-geral Frederico Brandão Magalhães, da subseção da OAB de São Lourenço, e do vereador de São Lourenço, João Bosco de Carvalho. E agora gostaríamos de convidar o vereador Rômulo Azevedo, o propositor dessa homenagem, e homenageado desta noite, Luiz Cláudio Chaves, para que dirijam-se ao centro do plenário para a entrega e recebimento do título de cidadão honorário varginhense. É com muita honra que agora convidamos o mais novo cidadão varginhense para fazer o uso da palavra. Por vezes, nós temos a impressão de que o que fazemos não é senão uma gota de água no oceano. Mas o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá. Caríssimo presidente Leonardo, ilustre vereador desta casa, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero abraçar e já de mão agradecer de coração essa grande honraria concedida pelo município de Varginha e por Vossas Excelências, caríssimos amigos, vereadores da casa. Eu quero também abraçar o executivo na pessoa do procurador-geral do município, Dr. Joaquim, e também a magistratura na pessoa do Dr. Augusto. Mas não poderia deixar de abraçar todos os advogados e advogadas que estão aqui presentes, meus grandes amigos, colegas, e na impossibilidade de nominar todos vocês, amigos que estão aqui nesta noite, eu faço na pessoa do nosso batonier da subseção de Varginha, esse grande companheiro Birajara, que tem desempenhado um grande trabalho ao lado da sua diretoria e conselho subseccional. E na sua pessoa, Birajara, eu abraço todos os presidentes de subseção aqui presentes, vários, né? Desde Uberlândia, que está mais longe, lá com 7.000 advogados, né? Até aquelas que estão mais próximas aqui, como a nossa querida Três Corações, aqui bem representada pelo Dr. Paulo, né? E eu não vou citar todas as subseções presentes, porque eu vejo que tem umas 20 ou 15 aqui, 15 a 20, né? E eu poderia pecar por uma ou outra omissão. Mas eu quero abraçar de coração todos os advogados, né? Atuais presidentes ou ex-presidentes, como o Benício, que eu estou vendo aqui, da nossa querida campanha, né? Que vieram e se deslocaram até aqui para abraçar esse companheiro.
Eu quero também, nessa oportunidade, presidente, agradecer mais uma vez os vereadores, e o faço na pessoa do Rominho, proponente, né? E prometo falar pouco, viu, Rominho? Porque se Vossa Excelência conseguiu unanimidade aqui, eu não quero perder essa unanimidade, né? E eu gostaria de rapidamente dizer que eu me forjei advogado desde menino, no exemplo do meu pai, advogado, e eu lembro bem, e tive agora a mesma amostra lá em casa, porque um dia eu cheguei em casa à tarde da noite, deixei meu paletó em cima da cadeira, fui tomar um banho para fazer um lanche. Quando eu voltei, meu filho tinha vestido o meu paletó, ele tinha uns 7 a 8 anos, e eu fui falar para ele dormir, ele falou assim comigo: não brigue comigo, sou advogado. Então, passa de geração para geração. E eu me lembro bem que, desde menino, eu queria ser advogado. E, evidentemente, pelo exemplo do meu pai, mas também exemplo de outros dignos homens, né? Advogados, como o professor Raimundo Cândido, pai do nosso querido Raimundinho, como o professor Sidney Saf, e nos exemplos dos livros que ficavam lá em casa, né? Como foi dito aqui, a história do patrono da advocacia, como um Rui Barbosa, né? Ou mesmo de Sobral Pinto, o homem que não tinha preço. Exemplos para todos nós e que foram nos educando para a área do direito. Mas no primeiro ano do direito, vereador, veio uma lição também muito importante para mim, que eu me identifiquei, como eu identifico hoje todos os advogados. Eu estava na faculdade, que meu pai era diretor. Então eu sentei lá no meu cantinho, humildemente, fiquei lá na minha cadeira. Meu pai é um dos fundadores da faculdade. Meu pai tinha uma peculiaridade, que ele não admitia que os filhos dele estudassem em escola pública. Numa visão diferente da que nós temos hoje. A ideia dele sem nenhuma crítica aos outros, é o seguinte: eu posso pagar a faculdade do meu filho, então eu não vou tirar a vaga daquele que não pode pagar a faculdade para o filho dele. Então nós não podemos fazer uma federal ou escola pública. Eu me matriculei então na faculdade, que era evidentemente fundada pelo meu pai. E no primeiro semestre, eu sentado lá comodamente, nós tivemos um professor que infelizmente começou a brigar com uma aluna e discutir com a aluna, e num determinado momento ele excedeu na sua conduta e chamou a aluna de analfabeta. Brigou com ela. E meus colegas todos ficaram passivos e eu parti em defesa. Irresponsavelmente, eu tinha 17 anos, eu parti na defesa daquela colega. Meio que irresponsavelmente, sem pensar. E os meus colegas, então, partiram na minha defesa e nós fizemos um abaixo-assinado para tirar o professor. E já estavam fazendo um abaixo-assinado, o professor, então, quis saber quem era aquele aluno. E na outra aula ele chegou para mim e falou assim: o senhor falou na última aula, e qual é o seu nome? Eu falei: Luiz Cláudio. Ele falou: o senhor não tem sobrenome, não? Eu falei: Luiz Cláudio Chaves. Eu falei: o que o senhor é do professor Wilson Chaves? Eu falei: eu sou filho, com muito orgulho. Aí ele falou: o senhor vai ser um grande advogado. E nós fizemos as pazes ali e a turma transcorreu bem o resto do semestre. Mas eu conto esse caso brincando, porque foi dito aqui algumas questões sobre a advocacia, e a advocacia deve se fazer realmente com combatividade, mas buscando sempre o diálogo e o respeito. E evidentemente que, por hora, nós temos que ser firmes na defesa dos interesses dos nossos clientes, e como dirigentes da ordem, por hora nós temos que ter firme na defesa dos interesses da nossa classe e da cidadania. Mas, evidentemente, que sempre respeitando as instituições jurídicas, as instituições do nosso país, que fazem parte, evidentemente, do Estado democrático. E essa casa é a casa que representa o povo.
É do Legislativo que nós esperamos as melhores mensagens em busca da satisfação dos anseios populares. E hoje eu tenho a grata alegria de receber das mãos dos senhores uma outorga que me orgulha muito, cidadão da Princesinha do Sul, de uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, de uma cidade que distribui riqueza ao nosso estado mineiro, uma cidade das que mais crescem em Minas Gerais, não só economicamente, mas, sobretudo, socialmente. A minha esposa, graças a Deus, está aqui entre nós, mas em Belo Horizonte hoje foi assaltada na frente da minha casa e arrastada de moto na rua. Ela teve raça para estar aqui entre a gente hoje. Mas, felizmente, vocês não estão passando por esses graves problemas da violência urbana. Belo Horizonte hoje é uma cidade, infelizmente, com medo. E o Executivo, o Judiciário, o Legislativo e a própria OAB tem que trabalhar unidas, porque eu já disse isso em outros discursos, inclusive na faculdade, o Rômulo lembra. O problema da segurança pública deve ser enfrentado imediatamente. Enfrentada, evidentemente, com respeito às regras constitucionais. Mas nós não podemos deixar que essa violência se alastre para o interior do nosso estado. Porque nas grandes cidades já está fora de controle. E temos que combater essa criminalidade através de um controle rigoroso do tráfico de droga. Mas também distribuindo mais oportunidades. Trabalhando por um sistema penal mais justo, para que nós, efetivamente, podemos dar segurança aos nossos filhos e netos. Mas hoje é dia de alegria. E nesse dia de alegria, eu quero dizer que, recentemente, eu tive uma das maiores alegrias minhas como dirigente da OAB. Congresso Nacional, depois de 20 anos, a emenda constitucional foi aprovada que cria o TRF. É lógico que a questão ainda está sob júdice numa liminar do ministro Joaquim Barbosa. Mas o Congresso sinalizou que está ao lado da advocacia. E agora, semana passada, o Congresso Nacional, mais uma vez, não só inclui a advocacia no Supersimples, simplificando a tributação dos advogados, mas, sobretudo, reconhece a importância e a indispensabilidade do advogado na sociedade e reduz drasticamente a carga tributária dos advogados, porque reconheceu que é o advogado que, muitas vezes, na impossibilidade, infelizmente, nós temos defensor público em todas as comarcas, que sustenta a assistência judiciária gratuita no Brasil. É lógico que outra vitória foi a aprovação da PEC da Defensoria, que obriga estados agora a, no prazo de 8 anos, prover todas as comarcas do país com defensores públicos. Mas é a alegria de ver o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores Municipais, olhando para os interesses da população, especialmente aquela mais humilde, aquela mais sofrida, e amparando o advogado, que é a linha tênue que muitas vezes existe entre o Estado autoritário e o direito de cidadania. Então eu quero crer que as relações entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Parlamento brasileiro, estadual e municipal, devem ser cada vez mais intensificadas, no propósito de que nós, juntos, realmente podemos construir uma república cada vez melhor para cada um de nós. Eu quero, aqui, já caminhando para o final, não quero cansá-los, dizer um pouco da minha trajetória na Ordem junto à subseção de Varginha, que talvez seja a única razão plausível para essa grande homenagem que recebo nessa noite. Porque méritos pessoais eu não tenho para outorgar um título dessa grandeza. Mas talvez eu tenha que compartilhar aqui essa homenagem
com todos os advogados de Varginha. Porque essa homenagem só é feita a mim na pessoa do proponente Rominho e aceita gentilmente pelos demais vereadores que me engrandeceram aqui com palavras maravilhosas, porque nós conseguimos juntos construir uma unidade em torno dos objetivos de valorização da advocacia e da cidadania em Varginha. E isso só foi possível porque o Dr. Nelson e sua diretoria, porque o Chalfun e sua diretoria, porque o Marco Antônio Salles e sua diretoria, e porque agora o Birajara e sua diretoria e conselho acreditaram que nós podemos fazer algo demais para a sofrida classe dos advogados. E juntos procuramos intensificar alguns compromissos, como a sede, como o Expresso OAB, como um atendimento mais qualificado. E eu confesso a vocês que eu sou fã número 1 dos funcionários da OAB aqui em Varginha. Todos eles gentis, sempre aptos a atender a advocacia. Sou a eles muito grato, porque esse título representa muito para mim, mas eu teria que reparti-lo com cada um deles. Porque se a advocacia reconhece nesse presidente algum mérito hoje, é porque a minha diretoria trabalhou muito. É porque os servidores da OAB trabalharam muito. E porque o Chalfun, Dr. Nelson, Dr. Birajara, Dr. Marco Antônio também trabalharam muito. O Raimundinho, nosso querido presidente, que inclusive hoje faz aniversário em Belo Horizonte, ele fala uma coisa: a OAB é e será sempre uma obra inacabada. Cada um assenta os seus tijolinhos, mas essa obra imaginária, ela nunca terá fim, porque a OAB, ela é eterna. Nós somos perecíveis. Mas a OAB como instituição que se considera hoje, não por nós, mas pela sociedade civil organizada, a voz constitucional do cidadão brasileiro, ela nunca acabará. Muito obrigado por essa homenagem. Sejam felizes e contem literalmente com esse cidadão varginhense. Muito obrigado. Passamos agora a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Leonardo Ciassi, que fará o encerramento oficial desta sessão. Bom, eu gostaria mais uma vez aqui de cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos vocês que vieram, aos nossos amigos vereadores, às autoridades aqui presentes, nomeadas pelo nosso cerimonial, autoridades civis, militares, também eclesiásticos estiveram aqui, os tantos amigos que tivemos, advogados e advogadas, que se fazem presente em grande número, realmente uma plateia seleta, pela qual essa casa, acho que, pelo tempo que a gente está aqui, acho que ainda não viu, né, vereador Carlos? Mas a todos os convidados, aos familiares, a imprensa, que realmente tem aí, nos dado aí um apoio muito grande, divulgando as nossas ações, e foi fundamental para que isso seja aos servidores dessa casa, a quem também não posso deixar aqui de render minhas homenagens, porque realmente são eles quem nos dão suporte e, vamos dizer, munição realmente para que a gente possa trabalhar e executar o nosso trabalho de uma maneira bem feita. Fica aqui, então, registrado os nossos agradecimentos e o reconhecimento do trabalho de todos os servidores da Câmara de Varginha. A Elvirinha, que também não posso deixar de agradecer pela presença, sempre prestigiando a gente, ao Pedro também, que sempre está conosco nos nossos eventos. Quero, então, parabenizar em nome da Câmara Municipal de Varginha, mais uma vez, o doutor Luiz Cláudio, ao vereador Rom Propositor, a todos vocês, amigos, que nos honraram e muito com suas presenças. E, nesses termos, eu declaro encerrada essa sessão solene. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.